Nesta aula vamos estudar o pronome on, muito utilizado na língua francesa. Vejamos como ele é utilizado, em que situações. Então vamos iniciar o nosso estudo. Vejamos aqui um exemplo onde ele é empregado, né? Vous avez des amis? Oui, j'en ai beaucoup. Ou seja, você tem amigos? Sim, eu os tenho. Ok? Então, aqui ele funciona então como um pronome, né? Significa que eu tenho amigos, né? Então, para evitar a repetição do nome, um pronome. Vamos em frente. Emprego. Ele pode significar quantidade. Ele pode ter um emprego significando quantidade. Neste caso, o pronome on substitui um pronome que é masculino ou feminino, singular ou plural, quando este nome está acompanhado da ideia de quantidade. Então, quando existe uma ideia de quantidade, o pronome pode substituir pessoas ou coisas, certo? Esta ideia de quantidade pode ser representada por um artigo partitivo que não dá precisão. Vejamos o nosso exemplo aqui. Tu as du chocolat? Oui, j'en ai. Você tem chocolate? Sim, eu o tenho. Tá? Então, não está dando uma ideia de precisão, né? Elle mange de la soupe? Oui, elle en mange. Ela toma a sopa? Sim, ela a toma. Vous ajoutez des herbes de Provence? Oui, nous en ajoutons. Vocês juntaram as ervas? Sim, nós as ajuntamos, nós as colhemos, né? Então, aqui a ideia de quantidade não está sendo passada uma ideia precisa de quantidade. Agora, se a quantidade é precisa, é necessário colocar esta precisão depois do verbo. Então, vejamos os exemplos aqui, sempre depois do verbo. Vous avez des amis? Oui, j'en ai beaucoup. Você tem amigos? Sim, eu os tenho muitos. Tá? Aqui a quantidade, então, está logo depois do verbo, indicando a precisão, né? Tu as un livre de grammaire? Oui, j'en ai un. Tu tens um livro de gramática? Sim, eu tenho um. Especificando a quantidade. Então, elle a des frères? Oui, elle en a quatre. Ela tem irmãos? Sim, ela tem 4. Ok? Então, a quantidade é codificada depois do verbo. Atenção, com a negação nós não repetimos a quantidade. Então, veja aqui. Il y a un parc? Non, il n'y a pas. Então, existe um parque? Não, não existe. Então, com a negação nós não repetimos a quantidade, tá? Não há necessidade de repetir a quantidade, conforme a gente repetiu aqui, ó. Oui, elle en a quatre. Sim, ela tem 4, tá? Então nós não repetimos aqui, quando se trata de negação. Na segunda situação, verbo mais de. A primeira situação, recapitulando, era o emprego designando quantidade. Nesta segunda situação, nós temos o verbo mais o de, né? Então, o pronome on é utilizado para substituir um nome quando este nome é introduzido por um verbo seguido da preposição de. Então,
elle parle de ses vacances. Oui, elle en parle tout le temps. Ela fala de suas férias? Sim, ela fala nisso todo o tempo. Então, nós temos aqui o verbo seguido da preposição de, né? Então, nós utilizamos aqui, elle en parle. Ela fala nisso todo o tempo. Então, está substituindo o nome, quando este nome é introduzido por um verbo mais o de, né? Então, ela en parle. Está substituindo, então, esse nome. Em princípio, neste caso, o pronome en substitui unicamente coisas. Elle fait du ski? Oui, elle en fait chaque hiver. Ela pratica esqui? Sim, ela o pratica a cada inverno. Então, o pronome en substitui unicamente, neste caso, unicamente coisas, tá? Que seria ski, né? O pronome en pode substituir um lugar quando ele é utilizado com um verbo que significa a proveniência, a origem. Então vejamos aqui. Pardon, madame, vous savez où se trouve la poste? Oui, je en viens, c'est là-bas. Je viens de la poste. Perdão, madame, você sabe onde se encontra o correio? Sim, eu sei. Eu vim do correio, ele está lá. Tá? Então, o pronome en pode substituir um lugar quando ele é utilizado com um verbo que significa origem, né? Proveniência, que é no caso, o viens. Je viens de la poste. Eu vim do correio. Formas. Vamos entender e verificar agora as formas do pronome en. O pronome en é invariável, tá? Sempre vai ser en, en. Atenção! Se o nome representa pessoas, nós não utilizamos en, mas um pronome tônico, tá? Então, veja bem aqui. Aqui, elle parle de ses amis. São pessoas, né? Ses amis, seus amigos. Oui, elle parle d'eux, né? Sim, ela fala deles, tá? Então, quando são pessoas, nós usamos um pronome tônico. Porém, esta regra não é sempre respeitada. Às vezes você poderá então escutar elle parle de ses amis, oui, elle en parle. Né? Ela fala de seus amigos, sim, ela fala deles. Ok? Então, essa regra não é sempre respeitada. Né? Pronúncia. Com nous, vous, il e elle, ocorre uma ligação, som de Z, né? É obrigatória. Então, tem que haver a ligação quando se usa o on, né? Com nous, vous, il, elle. Vamos ver o nosso exemplo aqui. Nous en avons, né? Nous, aqui o on, avons. Então, nós estamos usando o on com nous. Então, nous en avons, nós o temos. Aqui usando com o vous, né? Vous en ajoutez. Né? Vous en ajoutez. Tá? Ocorre a ligação. Né? Pronuncia-se tudo junto. Ils en mangent. Ils en mangent. Ils en mangent. Para ser mais exato na pronúncia. Ils en mangent. Observe aqui, né?
terceira pessoa do plural não é pronunciado, e aqui nasalizado, né? Ils en mangent, né? E ocorrendo a ligação com o Z. E também usando com L, né? L, nós temos elles en écoutent. Elles en écoutent, né? Elas o escutam. Então, essa aí é a pronúncia. Agora, quando o verbo começa por uma vogal ou H mudo, né? Então, quando o verbo começa por uma vogal, aqui, né? Exemplo, o H mudo, uma ligação é obrigatória entre on e este verbo. Então, on ai, j'en ai. Então, se pronuncia j'en ai, tá? Eu o tenho. E aqui aqui também o verbo começa por uma vogal, avons, né? Nous en avons. Então, fazemos a ligação com o Z. Agora vamos verificar como é que o pronome on é colocado na frase. Então, lugar do pronome on na frase. Com um tempo simples, ou se utilizarmos um tempo simples, ou seja, um presente, um futuro simples, um condicional presente, um imperfeito, etc., o pronome on se coloca antes do verbo. Tá? Então, aqui, on, ont, on, né? Aqui, on, Aqui um nosso outro exemplo, on écouter, né? Vamos então agora aos nossos exemplos, tá? Mas a regra é essa, né? Então, quando é um tempo simples, se coloca on antes do verbo. Ils ont des enfants? Oui, ils en ont 4. Eles têm filhos? Sim, eles têm 4. Tá? Tu as un livre de grammaire? Oui, j'en ai un. Tu tens um livro de gramática? Sim, eu tenho um. Elle, aqui agora, ó, elle écoutait de la musique autrefois? Oui, elles ont écouté tout le temps. Tout le temps. Ela escutava a música antigamente? Sim, ela a escutava o tempo todo. Tá? Então, tempo simples, on antes do verbo. Exemplo está aqui. J'en ai un, né? Aqui antes desse verbo. Que aqui ai é o verbo, né? O verbo ter. Com a negação, nós acrescentamos simplesmente N apóstrofo antes de on. E a outra parte da negação depois do verbo. Tá? Então, a outra parte da negação depois do verbo aqui, ó. Pas, plus, jamais, né? Pas, né? Depois do verbo. E vamos aos nossos exemplos aqui. Vamos lá. Vous avez des amis? Non, je n'ai pas. Você tem amigos? Não, eu não os tenho. Tu as du chocolat? Non, je n'en ai plus. Você tem chocolate? Não, eu não o tenho. Elle mange de la soupe. Non, elle n'en mange jamais. Ela toma sopa? Não, ela não a toma. Vous ajoutez des herbes de Provence? Non, nous n'en ajoutons pas. Vocês juntaram ervas?
Não, nós não as ajuntamos. Tu as un livre de grammaire? Non, je n'en ai pas. Tu tens o livro de gramática? Não, eu não o tenho. Elle a des frères? Non, elle n'en a pas. Ela tem irmãos? Não, ela não os tem. Elle part de ses vacances? Non, elle n'en part pas. Ela fala de suas férias? Não, ela não fala delas. Elle fait du ski? Non, elle n'en fait jamais. Ela pratica esqui? Não, ela não o pratica. Vejamos aqui, atenção. Na linguagem falada, en la oral, né? Na linguagem falada, na linguagem oral, ne ou n apóstrofo frequentemente é omitido, tá? Então, mas isso é na linguagem falada, né? Na escrita mantemos, né? Então, com os tempos compostos, ou seja, no passado composto, condicional passado, mais que perfeito, etc., o pronome on se coloca diante do auxiliar. Tá? Então aqui, vejamos aqui o auxiliar. Nós temos aqui o auxiliar que é on. Né? Então, diante do auxiliar, on. Aqui o on diante do auxiliar. Aqui também on avant, né? Auxiliar, esse aqui é o principal. Tá? On a joué, né? Tem tocado, né? Ela o tocou. Nós vamos ver agora, né? Então a regra é essa: tempos compostos, o on se coloca diante do auxiliar, tá? São os casos aqui que nós vamos estudar agora. Ils ont des enfants? Oui, ils ont Non, ils n'en ont pas Eles tiveram filhos? Sim, eles os tiveram. Não, não, ele não teve. Agora aqui, tu as un vélo pour Noël? Oui, j'en ai un. Il est magnifique. Non, je n'en ai pas certo? J'ai de roller. Você tem uma bicicleta do Natal? Ou você ganhou uma bicicleta do Natal? Sim, eu tinha uma. Ela é magnífica. Não, eu não a tinha. Eu tinha rollers. Vous avez besoin de ces documents? Oui, nous en avons besoin. Non, nous n'en avons pas besoin. Você precisa deste documento? Sim, nós o precisamos. Não, nós não o precisamos. Não, nós não o precisávamos, tá? Então, aqui o nosso último exemplo. Elle a joué de la guitare hier soir? Oui, elle en a joué. C'est formidable. Non, elle n'en a pas joué. Elle était trop fatiguée. Ela tocava violão na noite passada? Sim, ela o tocou. Foi formidável. Não, ela não o tocou. Ela estava muito cansada. Então, recapitulando a regra aqui para os tempos compostos, o pronome on se coloca diante do auxiliar. Tá? Atenção, não existe concordância entre on e o particípio passado. Com dois verbos, aller
mais infinitivo, vouloir mais infinitivo, pouvoir mais infinitivo, etc. O pronome on se coloca antes do infinitivo, tá? Então, com dois verbos, no caso de um verbo mais infinitivo, né? Sempre o verbo mais o infinitivo, o pronome se coloca antes do infinitivo. Então, vejamos aqui. Il va faire du sport? Oui, il va en faire. Non, il ne va pas en faire. Il est trop occupé. Ou seja, ele vai praticar esporte? Sim, ele vai praticá-lo. Não, ele não vai praticá-lo, ele está muito ocupado. Então, colocamos antes do infinitivo aqui, ó. En faire, né? Fazer. En faire, antes do verbo aqui fazer, né? Faire no infinitivo. Vejamos um outro exemplo. Tu vas acheter une voiture? Oui, je vais en acheter une bientôt. Non, je ne vais pas en acheter. En ville, c'est inutile. En ville, c'est inutile. Tá? Então, você vai comprar um carro? Sim, eu vou comprá-lo em breve. Né? Não, eu não vou comprá-lo. Na cidade é inútil. Tá? Então, aqui nós temos on achète, acheter, on acheter. Tá? Aqui também on acheter. Tá? Então, comprar aqui, o verbo comprar no infinitivo. Né? Vous voulez offrir des fleurs? Você gostaria de oferecer flores? Oui, nous voulons en offrir. Sim, nós gostaríamos de oferecer. Non, nous ne voulons pas en offrir pour le moment. Tá? Não, nós não gostaríamos de oferecer no momento. Aqui, offrir, está no infinitivo, né? Então, on sempre antes de verbos no infinitivo, né? Conforme nós colocamos aqui nessa regra. Com o imperativo na forma afirmativa, o pronome on se coloca depois do verbo. Tá? No imperativo na forma afirmativa, aqui, ó. Maman, on peut prendre du chocolat? Oui, prenez-en, mais pas trop. Maman, on peut prendre du chocolat? Oui, prenez-en, mais pas trop. Mamãe, nós podemos tomar chocolate? Sim, tome ele, mas não muito, tá? Então aqui está o imperativo na forma afirmativa, o on se coloca depois, então, do prenez-en, né? Depois. Atenção, com a segunda pessoa do singular, dos verbos regulares, é necessário adicionar S para permitir a ligação. Então, aqui nós temos o exemplo, mange de la soupe, tome a sopa. Na segunda pessoa, aqui, nós temos mangeons, tá? Então, nós acrescentamos o S aqui para ocorrer a ligação. Mangeons, tome-a. Tá? Mas isso no imperativo, né? Agora, com o imperativo na forma negativa, o pronome on se coloca antes do verbo. Aqui, ó. On prenez pas. Maman, on peut prendre du chocolat? Non, prenez pas. On va manger dans 5 minutes.
Mamãe, nós podemos tomar chocolate? Não, não podemos tomá-lo, nós vamos comer em 5 minutos. Então, imperativo na forma negativa. O pronome on você coloca antes do verbo, né? Aqui, ó. Tá bem claro aqui, on antes do verbo, no imperativo na forma negativa. E aqui então, on, uma atenção, né? Com a segunda pessoa do singular dos verbos regulares também aqui, nesse caso, o S desaparece. Então, mange, mange, mange de la soupe, tome a sopa. Non mange pas. Então, non mange pas. Não tome-a. Não a tome. Ok? Então, foram essas as regras gramaticais, né, que são usadas no idioma francês, tá, para o uso correto do pronome on, certo? Então, essas eram as regras nesta aula que nós passamos para vocês, tá? Até uma próxima aula.